Oi, eu sou a Bunny Cat e eu coloquei há uns dias atrás lá na minha rede vizinha, né? Uma caixinha de pergunta pedindo para que vocês mandassem cartas que vocês têm mais dúvidas, né? Cartas que vocês não entendem muito bem ou cartas que aparecem no jogo e vocês não sabem o que fazer com aquela carta. E eu vou responder ali, vai ser uma série de vídeos, até porque são muitas cartas, tá? E eu vou explicar elas do meu ponto de vista, de uma forma mais simplificada, pra que às vezes dá ali uma ajudinha pra vocês a ter uma percepção daquela carta de forma diferente. Uma das primeiras dúvidas que foi colocada lá na caixinha foi em referente à questão de jogos que às vezes têm cartas positivas e às vezes sai algo negativo, ou vice-versa, às vezes é um jogo negativo, mas acaba saindo algo positivo. Então, uma dessas dúvidas aí foi essa, e eu vou explicar o porquê de que tem jogos que tem carta positiva e sai negativo, ou vice-versa. A gente tem uma questão nas cartas que se chama polos, né? Tem o polo positivo da carta e o polo negativo da carta. Uma mesma carta pode falar algo positivo e negativo, e é algo que eu vou trazer agora. Eu vou começar pela carta mais positiva do baralho, que é a carta do Sol. Então, assim, é uma carta extremamente positiva, fala sobre grandeza, fala sobre prosperidade, vem falando sobre a questão de destaque, de clareza. Ela fala muito sobre a questão ali de realização, também fala sobre a questão de você conquistar algo ali que você queira. Então, assim, é uma carta extremamente positiva, é uma das cartas mais positivas do baralho. Porém, vamos falar sobre o lado negativo dela? O lado negativo do Sol é totalmente a questão do que é o oposto dele. O Sol brilha, ele se destaca, ele é grandioso. Porém, se a gente olhar por um lado contrário, ele ofusca, ele traz essa questão de você se sentir um pouco apagada, né? Dependendo ali de alguns jogos, pode falar sobre pessoas que tentam apagar outra. É uma carta também que pode falar sobre ego, uma pessoa que tem nariz em pé, que, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Ele também vem falando de uma pessoa convencida, uma pessoa que é difícil de se lidar, uma pessoa que gosta de ser bajulada, uma pessoa que, por um outro lado, né, acaba transparecendo esse ar que não é compatível com algumas coisas. Em algumas situações, não encaixa a pessoa ser assim. Em alguns casos, pode vir falar sobre uma baixa autoestima, enfim. O que muda em referente a uma carta positiva no jogo e ela sair de forma negativa? As cartas ao redor. Dentro de um jogo, a carta do Sol, se ela sai do lado de cartas negativas, né? Às vezes ela pode vir puxando para um lado negativo. O que eu falei agora foi só exemplos do que pode ser aplicado, mas ela também fala sobre muitos outros pontos que pode ser negativo, dependendo ali das cartas que estiverem ao redor. Um dos maiores exemplos que eu vou usar agora é a carta do Cavaleiro. A carta do Cavaleiro, ela vai falar sobre movimento, sobre ação, sobre as coisas estarem se movimentando, as coisas estarem ali, né, tendo a sua órbita bem legal. Então, assim, se cai ela num jogo do qual a consulente pergunta pra você, mas o fulano, ele vai me procurar, e sai a carta do Cavaleiro, né, claro que ele procura. Aqui vem falando sobre o movimento, a pessoa tá indo atrás, a pessoa tá indo em a sua direção. Só que, se ela sai do lado da carta, sei lá, da âncora, isso aqui já não bate mais. Porque a âncora, ela estagna, ela prende, ela bloqueia, ela tá ali parada. Então, assim, em um jogo que sai essa carta, ele vai procurar a consulente? Eu acho que não. E da mesma forma, acontece com as cartas que são de polo negativo. Igual a carta do caixão, né? Ela naturalmente ali, ela vai falar sobre algo que é um pouco mais puxado, né, para uma situação mais negativa, né? Só que se ela sai, às vezes, com um contexto ali de uma consulta que precise de algo que de fato finalize aquele ciclo, ela pode vir falando sobre conclusão, positividade. Aquilo realmente vai estar acontecendo, aquilo ali vai estar se encerrando na sua vida. Então, se você tá passando por um período ruim, né, um relacionamento ali desgastado, né, um relacionamento chato, ou você tá dentro de um serviço que você já não aguenta mais, né, e sai a carta do caixão, você quer saber se aquilo ali vai finalizar na sua vida, isso aqui, se você já não aguenta mais aquele ciclo, pra você vai ser algo totalmente positivo,
porque você não aguenta mais. Saber que aquilo ali vai finalizar é algo positivo. E para finalizar essa questão, eu vou usar mais uma carta de exemplo, que ela do lado de outras cartas tem que ter ali totalmente atenção em cima dela, que é a carta dos peixes, né? Muitos vê ela ali como um sentimento raso, né? Aquela questão assim, é um sentimento ali superficial. Só que os peixes, ele não vive somente em águas rasas, né? Então, assim, vamos fazer aqui um esqueminha aqui. De exemplo aqui eu vou usar a carta do navio, né, que fala sobre algo que está ali e na sua superficialidade, algo que boia, é algo que não está dentro do oceano em si. Então aqui a gente já poderia identificar um sentimento raso, é um sentimento superficial, tá? Aí a gente vamos comparar outra coisa. Mas eu quero saber se ele tem sentimentos por mim. Carta da âncora. Aqui é algo que afunda, é algo que vai lá pro fundo do mar. Então, assim, aqui seria um sentimento raso? Eu acredito que não. E assim, encerrando, né, essa questão, né, então assim, o que muda é literalmente isso, são os polos das cartas, né, uma complementa a outra. Então, se você abre um jogo e tem uma carta positiva e ao redor cartas negativas, você tem que olhar, perceber, analisar aquela situação. E vice-versa, às vezes está ali uma carta extremamente negativa, próximo de cartas tão boas, então às vezes você pode falar algo sobre algo positivo. E isso também determina muito do contexto da pergunta, né? O que foi te perguntado? Às vezes é uma pergunta que precisa necessariamente de que uma carta negativa fala algo bom. Então, é isso. O que diferencia ali nessa questão é literalmente isso. E é isso, gente. Um beijinho pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta aqui. Não se esqueça de me seguir lá na Rede Vizinha, que eu tô sempre colocando a caixinha de pergunta pra vocês, pedindo temas, coisas que vocês gostariam de entender melhor pra eu gravar aqui pra vocês. E é isso. Beijinho.